e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45.000. Quer dizer, olha a diferença. Né? Essa diferença ela foi se consolidando. Essa é a voz do Luiz Barsi. É o seguinte, aí ele diz que o salário mínimo é de R$1.300. R$1.300. E do ministro do Supremo Tribunal Federal é de 45 mil. Mas lembre-se também do que o Messias falou em Mateus 13, parágrafo 12, Mateus capítulo 25, parágrafo 29, Marcos 4, parágrafo 25, Lucas capítulo 8, parágrafo 18 e Lucas capítulo 19, versículo 26, ou parágrafo 26. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Foi o que ele disse. Quem tem muito, na nova tradução da linguagem de hoje da Bíblia é o seguinte: quem tem muito, recebe ainda mais para ter mais. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. E tem outro texto que ainda diz assim, outro versículo desse, que diz assim: quem tem muito, recebe ainda mais para ter mais e em abundância. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. E nunca perca seu tempo tentando convencer um evangélico acerca disso. E isso se aplica ao dinheiro também. Os evangélicos vão argumentar o seguinte: mas isso o Messias, o rei Yehoshua Mashiach, Messias, estava se referindo a outra coisa e não ao dinheiro. Como não? Se você tem, quem é que ganha mais? Alguém que tem 100 mil, alguém que na década de dos anos 1980, quem ganhava mais? Quem tinha 100 mil na poupança ou quem tinha só 5 mil ou 10 mil? Quem ganhava mais? Então, quem tem muito, o quê? Conhecimento. Veja a frase do King Solomon, do rei Salomão. A sabedoria, o conhecimento. O conhecimento pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. E um argumento interessante. É porque a cidade pode ter até 10 prefeitos juntos, mas o orçamento, o lucro dos impostos é o mesmo, né? A sabedoria, o conhecimento pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Quanto menos nós sabemos, mais dependente ficamos dos outros. Então, parafraseando a frase do rei Salomão, King Solomon, a disposição de um povo, de uma população, para a busca do conhecimento pode fazer mais por este povo do que 10 presidentes juntos podem fazer por um país, por uma nação. Seja esse presidente de direita, ou de esquerda, ou de centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. A disposição de um povo para a busca do conhecimento, para o estudar, pode fazer mais por este povo do que 10 presidentes juntos podem fazer por um país, por uma nação. E quanto mais conhecimentos tem o povo, quanto mais estudo tem um povo, menos votos será destinado para os amigos do Nicolás Maduro. Menos votos serão destinados àqueles que fazem apologia à memória dos falecidos Hugo Chávez e Fidel Castro. Um trabalho muito grande e conseguiu aprovar a CPMF. Quando aprovada, Fernando Henrique falou: não vai mais para a saúde. Traiu também. Então, Fernando Henrique, na minha opinião, foi o pior governo que esse país teve. Está entendendo? Aí depois vieram os outros. Veio quem? Veio Lula. Né? O país quebrou com o Lula? Não. Trincou, mas não quebrou. Tá certo? Talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de surrupiar recursos. Né? Surrupiar significa roubar. Surrupiar recursos. Roubar recursos. Sempre com a... O país quebrou com o Lula? Não.
trincou, mas não quebrou. Tá certo? Talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de surrupiar recursos, não é isso? Sempre com aquela fantasiosa, desculpe, eu não sabia. Esse foi sempre o mote dele. Né? Aí veio a Dilma, mais 6 anos. O país suportou isso. Então você veja uma coisa interessante. Aí veio o Bolsonaro, não é isso? O Bolsonaro tentou mudar um pouco as feições estratégicas do país. O Lula sempre implementou uma política de caráter social. Está correto? Essa política de caráter social sempre teve o condão de tirar recursos e oferecer àqueles que não sabiam pescar o peixe. Então, uma política estratégica de cunho social, não de cunho econômico. Está entendendo? Muito bem, o Bolsonaro tentou alterar essa estratégia para o cunho econômico. Só que, num determinado momento, ele chegou na conclusão que ele somente conseguiria se reeleger se ele optasse também pelo populismo. E ele optou aí pelo populismo, abandonou a estratégia de implementar uma configuração econômica no país. Então, anote, memorize. Mateus 13:12, Mateus 25:29, Marcos capítulo 4, parágrafo 25, Lucas capítulo 8, parágrafo 18, Lucas capítulo 19, versículo 26. Aqui ele falou o seguinte: é tudo ou nada. Isso se aplica ao dinheiro também. Quem tem muito recebe ainda mais para ter em abundância. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. Por exemplo, o trabalhador chega no banco mal trajado. E vem o ladrão de terno e gravata. E as pessoas só pensam que o ladrão é aquele trabalhador que está mal trajado. Por quê? Quem tem muito recebe ainda mais para ter mais. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. Ministros do STF, políticos super ricos, eles vão, ex-presidentes, vão jantar num hotel 5 estrelas e o anfitrião, o dono da casa, nada cobra. Ele janta e almoça de grátis, sem pagar nada. Por quê? Oxe, mas já são tão ricos. Luiz Inácio da Silva, Bolsonaro. O Bolsonaro estava comendo um lanche na rua. Fazendo um lanche com, não sei se foi pastel com caldo de cana. Tu acha que o cidadão que estava, o cidadão de baixa renda que estava vendendo aquele caldo de cana com pastel, cobrou alguma coisa? Então estou acostumado. Luiz Inácio da Silva, Bolsonaro, ministro do STF, eles vão para um hotel 5 estrelas e almoçam no restaurante do hotel de grátis, sem pagar nada. Por quê? Porque quem tem muito recebe ainda mais para ter mais. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. São exemplos simples. Por exemplo, quando o filho de um ator famoso fala uma palavra em inglês, o filho daquele ator, o filho do Roberto Carlos ou do Lázaro Ramos, fala inglês, porque ele falou uma palavra em inglês. Já o filho do trabalhador, aquele que mora num bairro de baixa renda, se ele fala inglês, estuda e fala inglês fluentemente, aí ele não tem nada de extraordinário nem de excêntrico, ele é deficiente intelectual. Esse é um doido, um louco. Isso é um deficiente intelectual. É assim, quem tem muito recebe ainda mais para ter mais. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. O que vocês estão olhando para agora nesse cenário? Bom, eu pelo menos estou examinando à luz do seguinte sentimento. Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sarney,
que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o ministro que teve a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Né? Então ele está no Guinness Book. Se não está, a gente vai tentar fazer. Devia colocar, devia entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor. Confiso. Depois do Collor. E o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele encilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente e título público e título que não era público. Então, na página 11 deste livro, né? Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? E a editora é chique, viu? Alta Books, editora. Robert T. Kiyosaki. Aí eu botei na página 11 e eu deixei anotado aqui. Vou repetir de novo, só mais uma vez. Mateus, capítulo 13, parágrafo 12. Mateus, capítulo 25, parágrafo 29. Marcos, capítulo 4, versículo 25. Lucas, capítulo 8, versículo 18. Lucas, capítulo 19, parágrafo 26. Os evangélicos não entendem, negam isso. Isso se aplica ao dinheiro também. Isso é uma artimanha de Samael. Não é Samuel, Samuel é o profeta. Isso é uma artimanha de Samael, o grande e proeminente querubim, disse William Marion Branham. Samael, que chamam de Lúcifer. É uma estratégia dele. Querer dividir os recursos por igual para todo mundo. Como disse o Dr. Raí Ribeiro, o banco só empresta dinheiro a quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, o banco não empresta, disse o Dr. Raí Ribeiro. E é verdade. Quem tem muito recebe ainda mais para ter mais. Porém, quem tem pouco, até o pouco que pensa que tem, perde. No mercado, quem compra muito paga menos. Quem compra pouco paga mais. Quem compra em grosso tem um desconto. Quem compra no varejo paga mais. Na natureza, doutor Laí Ribeiro de novo. Na natureza, a água da pia vai para o esgoto. Do esgoto é para o rio. E do rio vai para o mar. O mar tem água em abundância. Todos os rios só correm para o mar na natureza. No mercado de ações, temos a assimetria de informações. O que é a assimetria de informações? É quando duas partes estão negociando. E uma sabe mais do que a outra. E quem sabe mais leva vantagem. Sempre, quem sabe mais sempre leva vantagem. Né? E concluindo, o mercado, eu faço uma comparação com o automóvel. O mercado é como um automóvel. Quem trabalha e estuda, né? E ainda tem aquele que trabalha e estuda e entra pelo exercício da oração no dia a dia, aumenta a chance, nunca estou dizendo que garante, não estou dizendo que garante, aumenta a chance do cidadão, da pessoa ser o motorista ou passageiro deste automóvel chamado mercado. Né? O motorista representa a classe média e os passageiros a classe média e a classe alta, a classe dos ricos. E acima dos ricos tem os super ricos também. Porém, quem trabalha muito, e nunca tem tempo, nem disposição, nem coragem para estudar, vai ser o quê? Provavelmente vai ser um dos pneus deste automóvel chamado mercado. Na comparação da carruagem é a mesma coisa. Você tem os cavalos, digamos uma carruagem, por exemplo, uma carruagem com 4 cavalos. Né? Visualizou? Mentalizou? Então quem trabalha, quem exerce sua atividade profissional e estuda, né? E tem aqueles que trabalham e estudam e usam do recurso do exercício da oração no dia a dia, aumenta a chance de ser o cocheiro ou os passageiros desta carruagem. De novo, o cocheiro simboliza a classe média e os passageiros a classe média alta e a classe alta. A classe média alta e a classe dos ricos. Porém, quem trabalha muito e nunca tem disposição para estudar, nem tempo, ou às vezes tem até medo de estudar, provavelmente vai ser um dos cavalos desta carruagem. É assim.
Vamos concluir aqui com Eclesiastes, a experiência do sábio. Eclesiastes capítulo 2, parágrafo 26, o versículo 26. Ele dá sabedoria, conhecimento. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas o Criador, o Altíssimo, faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. É tudo como tentar pegar o vento com a mão. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas o Criador de todas as coisas, o Altíssimo, faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles, o lucro deles, seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão, é tudo como tentar pegar o vento com a mão. Eclesiastes, capítulo 2, parágrafo 26. Então, o que pode fazer uma nação deslanchar, crescer economicamente e crescer em virtude é o conhecimento, o estudo. Na verdade, o sucesso é um tripé. O sucesso é um tripé. Atividade profissional, trabalho, estudo e o recurso do exercício da oração no dia a dia. Pelo menos o trabalhar e estudar. Creio que muitas pessoas não estão conseguindo vencer na vida, não estão deslanchando na vida, porque eles trabalham muito, mas não tem tempo para estudar. É uma minoria. Os vencedores são uma minoria que, além de trabalhar, procura estudar. E tem outra minoria menor ainda, que trabalha, estuda e usa o recurso do exercício da oração no dia a dia. Então, de um modo geral, o brasileiro é muito relapso. Eu aprendi inglês na época do DVD, até com desenho animado. Eu pegava o DVD, colocava em espanhol, depois em inglês, depois em português, espanhol, inglês, português. Até em casa mesmo, a pessoa está assistindo um filme da Globo, aperta o botão da tecla SAP para ouvir algum pouco de inglês do filme que está assistindo. E termino com Dr. Laí Ribeiro, Prosperidade Fazendo Amizade com Dinheiro, capítulo 1. É científico isso, ele disse que isso é científico. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu. Para conseguir algo diferente, é bom que você comece a fazer algo diferente. Se possível, todos os dias. Fazer alguma coisa diferente. Sair da rotina. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu. Para conseguir algo diferente, é bom que você comece a fazer algo diferente. Se possível, todos os dias. Sair da rotina, da mesmice do dia a dia. E termino com a frase do Falcão. É uma música que o Falcão interpreta e canta, que é o seguinte: se você não for para o que der e vier, nunca vai tirar o pé da lama. Se você não for para o que der e vier, nunca vai tirar o pé da lama. Laí Ribeiro de novo. Um mendigo tímido termina o dia com a sacola vazia. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tem medo de pedir, tem vergonha de pedir. Uma pessoa tímida demais passa a vida toda dependente dos outros. Quanto menos nós sabemos, mais dependentes ficamos dos outros.